Nando Moura. Nando Moura, eu acompanho Nando Moura há bastante tempo. O Nando Moura foi quem tornou viável aqui o meu canal no YouTube, aconselhando que me seguissem, né? Até alguns exageros. O Carlos Bolsonaro mandou um monte de robô me seguir, agora estão todos caindo de pau em cima de mim, mas primeiro bateram nele, né? Mas Nando Moura é um youtuber e um homem de honra, um cidadão de bem de verdade, não esses cidadãos de bem, entre aspas, do bolsonarismo que restou aí nessa novela O Cavalão de Troia. Mas, olha, o Nando, você chegou a tomar conhecimento de um livro chamado O Cadete e o Capitão, de Luiz Macluf de Carvalho? Neumann, prazer estar aqui junto com você, antes de mais nada, tá? Eu queria dizer que... Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu considero você o melhor jornalista do país, um dos melhores, junto com Cláudio Dantas, Felipe Moura Brasil, o Diogo Mainardi. Então, você é uma referência para mim. Obrigado. De coragem, de pessoa. Eu gostaria de estar no seu lugar, falando aquilo que você falou para o Marco Aurélio, naquele Roda Viva, onde ele perguntou: você confia na sua Suprema Corte, Neumann? E você, não. Não. E você ali com todos os dados, destitelou ele, né? Fez o cara do avesso. Foi um dos grandes momentos de um jornalista no Brasil. E você é uma inspiração para todos nós, queria dizer isso, tá? Antes de mais nada. E esse livro, apesar de eu não ter lido, né, é um livro que retrata o que o Bolsonaro era no começo, é isso ou não? Ou estou confundindo? Não, deixa eu lhe contar isso, porque... primeiro é o seguinte, leia. Leia urgente. Leia urgente. Você tem uma livraria aí, você pode adquirir com a maior facilidade. Eu até procurei aqui, mas estou tudo bagunçado. Estou de babá assistente, a babá quebrou o pé e eu estou perdido aqui no tempo, no meio do meu livro. Então, é o seguinte, um grande jornalista já não está mais entre nós, Deus Nosso Senhor já o levou para a sua companhia para contar histórias para ele. E eu conheci o Luiz Macluf no Jornal da Tarde, quando ele entrevistou o Paulo de Tarso Venceslau, denunciando a primeira grande corrupção administrativa do PT, sendo ele fundador do PT. Ele foi o comandante militar do sequestro de Charles Helbre nos Estados Unidos, como homem de confiança do Marighella, imagina. E ele depois, quando voltou do exílio, ele se encontrou com o Zé Disseu, fundou o PT, e o Zé Disseu o mandou para a prefeitura de Campinas, que era ocupada pelo Jacob Ittar, e lá ele descobriu que tinha um grande roubo com um sócio do Lula, Roberto Teixeira. E aí foi pedir para sair de lá, o Zé Disseu botou na prefeitura de São José dos Campos, aquela gordinha baleia que dançou no Congresso, e ele descobriu o mesmo roubo, o mesmo personagem, foi ao Lula, o Zé Disseu não deixou ele chegar, depois eles expulsaram o Paulo do partido porque ele deu uma entrevista para o Jornal da Tarde, exatamente para o Luiz Macluf. Luiz Macluf é o cara que no Jornal do Brasil, onde eu também trabalhei, contou a história do aborto que o Lula tentou fazer na Miriam, com quem ele tem a filha, Lurian. O aborto não foi feito. E isso resolveu a campanha a favor do Collor. Não foi bom para o Brasil, não sei se foi ou não, mas o certo é que foi uma matéria espetacular. E muitas outras. Esse livro é espetacular e você precisa ler. Porque... Eu sei que o Vila toda hora está com este livro aqui, né? Tá aqui, foi expulso do exército por traição. Então, assim, o Vila falou tanto desse livro que eu conheço. Eu estou aqui pegando ele agora. Estou comprando ele aqui agora, inclusive. É um grande repórter, era. E ele resolveu fazer, quando o Bolsonaro começou a aparecer, presidenciável e tal, resolveu fazer a história do Bolsonaro. O título é de cadete a capitão. E ele foi, e por uma dessas golpes de sorte e de desleixo do Superior Tribunal Militar, permitiram que ele tivesse acesso às fitas do julgamento secreto do Bolsonaro e do capitão Fábio num atentado terrorista. Eles tentaram colocar bombas em quartéis do Exército e na adutora do Guandu, eu vou resumir porque eu não tenho tempo para... E eles
foram descobertos porque uma repórter... Ele escreveu um artigo na Veja defendendo o aumento de soldo. A repórter Cássia ele a convidou para ver os croquis dos atentados, e quando ela se reuniu com a revista, decidiram que não tinha como manter anonimato, uma vez que ele dava com vidas, bombas. E aí publicaram o nome dele, e ele foi preso, foi preso por 3-0 como terrorista, e depois o general Leônidas Pires fez um acordo para ele sair do Exército numa boa, e ele foi absolvido no Superior Tribunal Militar. E um dos documentos, você precisa ler, porque é um dos documentos que mais depreciam o Exército Brasileiro e os generais, porque ele ganhou por 9-4, e eu só vou resumir para você o argumento dele. Ele foi advogado de si mesmo, né? E ele foram feitos 4 laudos dos croquis. 2 disseram que os croquis eram dele. 2 disseram que os laudos eram inconclusivos. Ele convenceu 9 e não convenceu 4, e foi absolvido de que os que não são conclusivos estavam a favor dele, então 2-2 a favor do réu, e ele foi absolvido. Por causa disso, Nando, o general Ernesto Geisel, que ele tem até foto lá no gabinete, né? O general Ernesto Geisel o chamou de mau militar. Disse: o capitão Jair Bolsonaro é um mau militar. Na entrevista que ele deu para a Fundação Getúlio Vargas. Eu sempre cito isso. Pois é, mas, quer dizer, o Bolsonaro não era digamos, não está sendo um golpista iniciante no Brasil hoje. E o livro do McLuhan é uma vergonha para o Brasil e para o Exército Brasileiro, porque a grande vítima do livro não é ele, é a moça da Veja, que esses juízes militares, todos egressos da ditadura, execraram ao longo do julgamento em depoimentos gravados. Portanto, recomendo que você... eu vou ver se eu acho por aqui, eu mando de presente para você. Não. Já acabei de comprar aqui, eu estou com a página aberta, acabei de comprar aqui para lê-lo hoje mesmo, então fique tranquilo. Aliás, já pedi aqui um combo, né? Então, eu abri com isso para dizer o seguinte, que eu li o livro, eu conheço o McLuhan, e eu não tenho vergonha de dizer, apesar de não dizer nunca em quem voto, mas que eu imaginei, na verdade eu não imaginei, Nando, que o Bolsonaro fosse se consertar. Eu imaginei que as instituições eram fortes o suficiente para evitar que ele fizesse o que anda fazendo, principalmente depois do caso da pandemia. Você se inclui entre as pessoas que se enganaram com ele ou entre as pessoas que se enganaram com a força das nossas instituições, como é o meu caso? Ô, Neumann, o lance primeiro é o seguinte, né? Nós estamos vindo aí de 14 anos de PT, 2 anos de Temer, onde você tinha ali realmente pessoas que financiavam terroristas, que financiavam ditaduras, que financiavam toda sorte de coisas que, de fato, aviltavam o país. Então, ainda que se tivesse lido O Cadete e o Capitão, as nossas opções postas na eleição de 2018 eram pessoas que não tinham a menor possibilidade matemática de ganhar, ou o Haddad perpetuar o PT, ou Jair Bolsonaro. A verdade é que eu o enxergava como antissistema, entendeu? Como antissistema. Ainda que todas as informações do livro constassem, eu votaria nele. A questão não foi uma questão de arrependimento, foi uma questão de decepção ele ter sido eleito. Porque tirar o PT da presidência da República era um dever do cidadão brasileiro. Tinha que tirar aqueles caras de lá. Agora, que ele era um cara grosseiro, que ele era um cara ignorante, muitas vezes, que ele era um cara, muitas vezes, que usava o cristianismo de fachada, isso, de fato, a gente já constatava antes mesmo. Agora, era necessário tirar o PT do poder. O que eu tinha na minha cabeça era: tire o PT do poder, tire o PT do poder, tem que tirar o PT do poder. Agora, eu jamais imaginei que o cara pudesse ser tão desumano a ponto de como ele é hoje, entendeu? Das coisas que ele fala hoje, de como ele trata, por exemplo,
as vítimas da pandemia que nós estamos sendo vítima agora, do Covid-19. E, além disso, você vê um cara completamente... Porque se ele não tivesse... Eu acredito que se ele não tivesse esses rabos presos que foram aparecer no mês seguinte dele ter ganho a eleição, que foi o caso da rachadinha do Flávio e tudo mais, se ele não tivesse todos esses rabos presos, seria possível quebrar com pelo menos alguma parte do sistema, ou seja, indicar um bom nome para o Supremo Tribunal Federal, indicar um bom nome para a Procuradoria-Geral da República, indicar um bom ministro da Justiça. Só que aí a gente viu que ele, com esse rabo preso, acabou se tornando uma cobaia, uma marionete. Não que a culpa não seja dele, porque além de ser um canalha, hoje ele trabalha para manter o próprio sistema, para manter um sistema que blindam as pessoas. Então a questão é que, não, eu não fui como você, eu não acreditava nas instituições brasileiras, porque via as instituições brasileiras completamente já compuscadas, né, enlameadas de todas as maneiras que você pode imaginar, né? Já na parte do PT, você via aquele juiz pedindo determinada coisa, outro juiz dando uma decisão que aviltava contra o próprio povo brasileiro, eles se blindando de todas as maneiras possíveis, inclusive para melar qualquer tipo de iniciativa, como a prisão, segunda instância. Eu não acreditava nas instituições, mas eu acreditava que uma pessoa que fosse rebelde, eu me identifico com a rebeldia, entendeu? Fosse rebelde, que fosse que batesse firme contra o sistema, pudesse, pelo menos, mudar algumas engrenagens em prol da sociedade brasileira. Mas não foi o que aconteceu, né? O Nando, você diria que essa sensação que você teve, olha, nada do que o PT fez me surpreendeu. Não sei se você já chegou a ver ou saber desse livro que eu escrevi. Eu sei. Esse eu sei. Agora, é um livro feito por um inocente. Eu tenho vergonha desse livro, porque eu não sabia da missa a metade. Eu não sabia o tamanho. Eu achava, desde o dia que eu conheci o Lula, eu achava que o Lula era um malandrinho de quinta. Não, olha, até hoje, na história da humanidade, eu não me lembro de ter conhecido um ladrão maior. Então, hoje eu estou com vontade, eu não tenho tido tempo nem nada, mas estou com vontade de escrever o que eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. O que tem aqui é a mansão do Flávio, não tem nada de sabe, corrupção grossa. De qualquer maneira, hoje, a sensação que eu tenho é parecida com aquela que nós dois tivemos. Eu confesso que eu tive essa sensação. Agora importa tirar o PT do poder. Agora só importa tirar Bolsonaro do poder imediatamente. Não é depois de uma CPI, depois de um processo de... Dane-se! Que venham os Marines americanos e o expulsem. Ele é o elemento mais pernicioso da história do Brasil. Muito embora eu concorde com o meu amigo Flávio Tavares, que escreveu um belíssimo artigo no Estadão ontem, ao lado do artigo do Gabeira, também muito bom, mostrando que o Brasil não é nenhum paraíso. Eu também concordo, né? De qualquer maneira, você acha que você chegou ou você está prestes a chegar a uma posição em relação ao Bolsonaro semelhante à que você teve em relação à quadrilha, o quadrilhão do PT que está sendo absolvido pelo juiz que ele pôs lá no Supremo? Não, eu já cheguei a essa conclusão já, Neumann. Inclusive, já fiz alguns vídeos assim, impeachment é para ontem. Quando o Sérgio Moro caiu do Ministério da Justiça, que nós vimos ali claramente, todas as pessoas puderam ver a interferência na Polícia Federal, a canalice já estava toda feita, entendeu? Já seria um ministro do Supremo Tribunal Federal alinhado com o Centrão, já teve Augusto Aras, já teve a restrição da delação premiada, da prisão preventiva. Hoje eu concordo totalmente com você. Qualquer coisa é melhor do que Bolsonaro na presidência da República hoje, entendeu? Ele junto com o PT são os dois maiores cânceres que esse país já viu, entendeu? São criminosos mesmo. O que o Bolsonaro está fazendo, ele é uma marionete do próprio PT hoje,
Ele é uma marionete do PT. Ele faz tudo que o PT quer e eles só fingem, na minha visão, eles fingem uma disputa por cargos. Quem é que vai agora para a presidência da República? Sou eu ou com você? E o povo fica totalmente abobado, porque o povo demora para... Um povo com uma baixa escolaridade como o brasileiro, como o Brasil, demora para perceber, demora muito para perceber essas coisas, né? O PT ficou 14 anos, pô. Então, você vê que nós estamos presos em duas idolatrias. Eu vejo assim, a idolatria petista e a idolatria agora bolsopetista, porque eu chamo hoje de bolsopetistas, entendeu? Eles não são conservadores, são nada, são canalhas, são cretinos, são traidores da nação. Né? Esse homem tem sangue nas mãos. A maior tragédia brasileira tem as digitais deste cara nas mãos, entendeu? Não. E ele tenta... pode falar. Fale. Conclua a sua frase. Não, ele tenta colocar a cortina de fumaça em cima dos governadores, que são canalhas, sim. Ninguém está falando que não são. Quem pediu o voto por Dória foi ele. Ele pediu o voto por Dória quando foi lá o Bolsodória, abraçado com Dória e tudo mais. Eu nunca pedi voto para Dória. E pro Witzel? Para o Witzel também, exatamente. Para o canalha lá do Amazonas, é o maior aliado dele. Prefeito de Manaus, agora. Exatamente, é o maior aliado dele. Aí o que ele faz? Ele joga essa cortina de fumaça para o povo achar que o maior responsável disso que está acontecendo, né, não é ele. Não é ele, entendeu? Mas ele é o maior responsável por isso. Não comprou as vacinas, desdenhou de todo mundo, estava há dias atrás dizendo que era mimimi das pessoas. Isso é um animal. Isso é um animal, isso não é nem um ser humano mais, entendeu? Isso não é um ser humano. Olha, outra coisa que eu queria saber com você é o seguinte. Em relação ao impeachment, porque o bolsonarista em geral recorre a um argumento que pode até me comover. Afinal, não se pode mudar alguém que ganhou uma eleição assim tão facilmente. Eu só quero lembrar que o Bolsonaro teve uma oportunidade rara, que eu, por exemplo, nem você tivemos. O Bolsonaro votou como deputado federal em 2 processos de impeachment. Os 2 processos que ele votou foram de presidentes que foram eleitos pelo povo, com maioria bastante respeitável. O Fernando Collor de Mello e a Dilma Rousseff. O Fernando Collor de Mello foi depois absolvido pelos canalhas do Supremo Tribunal Federal, que não viram crime nenhum naquilo que o próprio presidente do Supremo, à época, presidiu a sessão que o levou ao impeachment. Naquela sessão, o Bolsonaro fez um voto um voto saudosista em relação à ditadura militar. Ou seja, o Bolsonaro já deu no impeachment do Collor a sua senha de que ele tentaria o que ele está tentando agora, que é um golpe militar. Mas não é nem militar de Forças Armadas, militar de polícias militares estaduais. O que é que você no impeachment do Collor, deixa eu fazer uma conta aqui, acho que você nem... Não, você já era bebê. 7, 8 anos. 7, 8 anos. Agora, no da Dilma, ele louvou, aí é imperdoável, porque ele louvou o coronel Brilhante Ustra, que é torturador. Eu considero que o pior defeito do homem é a covardia. E o homem mais covarde que existe é o torturador, porque ele pega uma pessoa desarmada, amarrada, segurada por outros e tortura até matar, como os militares fizeram na ditadura e como o Brilhante Ustra, que ele elogiou como se fosse um herói no voto do impeachment. Então, ele não tem autoridade nenhuma para dizer: olha, eu fui eleito pelo voto e não posso sair. Ele votou em 2 impeachments a favor da saída de presidentes eleitos, ainda louvando a ditadura e um torturador. Isso você tem razão, Neumann, você tem a absoluta razão, né? Porque ele votou por 2 impeachments. Agora, a questão não é nem falar... É falar que nós estamos presos... Nós estamos presos entre 2 canalhas, 2 tipos de canalhas. Os canalhas que louvam Marighella e os canalhas que louvam Brilhante Ustra. Inclusive, quando ele fez esse voto, eu falei assim, meu irmão, essa é a maior burrice que você pode ter dito, entendeu? É a maior burrice que você pode ter dito. Existe até o livro do Brilhante Ustra, chamado A Verdade Sufocada, onde ele diz... Tem na minha livraria, inclusive, onde ele diz que, na realidade, não é torturador. A versão dele dos fatos, que ele foi acusado por uma matéria de revista e tudo mais. É a versão dele dos fatos. Agora, o que vem ao caso hoje, entendeu?
É o que está acontecendo. O que está acontecendo? Nós estamos com 200... Na ditadura, nós tivemos 500 mortos atestados. Foram 500 mortos atestados na ditadura militar. Um absurdo, um terror. Os militares prometeram devolver o poder ao povo em 6 meses, ficaram anos no poder, muitos anos no 20 poder. anos. 20 anos no poder. Foi quando? 88, quando começou a primeira eleição democrática, 80 e... A primeira eleição democrática. Antes houve a nova república, né? E a primeira eleição livre teve a votação do colégio eleitoral, e a primeira eleição livre foi em 89, quando venceu... 89, o Sarney? Quando venceu o Collor. Antes disso, o Sarney... Não, o Collor, tá certo. Então foi a eleição do Sarney. Digamos que o limite seja a eleição do Sarney, né? Que agora não estou lembrado, acho que é 84, se eu não me engano. No ano que eu nasci. Mas vamos lá, Neumann, só para a gente voltar ao cerne da questão, que eu acho que o que importa é o hoje. Na ditadura militar, nós tivemos 500 mortes. Hoje nós estamos com 270 mil mortes, entendeu? De uma pandemia séria. Eu considero que pelo comportamento irresponsável, por ter inspirado as pessoas a ter esse comportamento também, pelo menos as 50 mil mortes estão no colo do Bolsonaro. Então, hoje, é uma coisa que não é nem discutir o que falou ou o que não falou no passado, porque nós estamos no meio de um bando de canalhas. Uns que amam Che Guevara, que amam Fidel Castro, que amam Marighella, o outro aqui do lado de Ustra e tudo mais. Então, nós estamos aí no meio de louvadores... E que são ladrões. Os primeiros que você falou são ladrões. Os maiores ladrões da história estão aí sendo limpos. Né? Vamos, continua. Limpos por justamente aquilo que o Bolsonaro aprovou. Né? Não só pelo Cássio Nunes, que já deu diversas decisões favoráveis à destruição da Lava Jato em prol do Lula, mas com as leis que ele coloca de novo o PT no poder, que foi sancionar novamente o fundão eleitoral, a restrição, o juiz de garantias, que é inclusive uma emenda do PSOL. Então, o que acontece? Nós estamos no meio de satanases, entendeu? De demônios mesmo, de gente da pior espécie. Então, a questão, eu acredito que no momento, é nem falar assim, este cara aqui é um merda porque ele falou isso, tal, não sei o quê. É ver agora o que está acontecendo. Na minha opinião, o Neumann, hoje, o que está acontecendo é a maior tragédia brasileira de todos os tempos, que já se viu, e pode colocar todas as outras tragédias brasileiras juntas, que não dá metade desta. Pode colocar a Guerra do Paraguai, pode colocar a ditadura militar, pode colocar a Segunda Guerra Mundial, os pracinhas brasileiros, pode colocar Getúlio Vargas, que hoje o que Jair Bolsonaro fez com esse país, através da sua irresponsabilidade, de tentar fazer com que as pessoas tenham esse comportamento irresponsável, de ter sido negligente na busca de vacinas e de ter prescrito também tratamentos absurdos, mágicos e idiotas, ele é o maior pária da história brasileira, sem sombra de dúvida. Ele é o maior pária da história brasileira. Do mundo. Sabe? Olha, Nando, eu não tenho uma imagem muito boa das Forças Armadas no Brasil, principalmente do Exército. O Exército Brasileiro participou do massacre do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um massacre de crianças. Você pode dizer, não, mas quem colocou as crianças no campo de batalha foi o Francisco Solano Lopes, não foi o Exército Brasileiro. Não, o Exército Brasileiro massacrou um exército de crianças. O Exército Brasileiro deu um golpe no Império, tudo bem, fez uma república de merda, fez, mas foi um golpe. O Exército Brasileiro massacrou os sertanejos de Canudos e ainda levaram um banho dos jagunços lá até massacrarem. O Exército Brasileiro participou da ditadura de Getúlio Vargas através do Góes Monteiro, depois o golpe de 64. Ou seja, o Exército Brasileiro hoje também tem que ser responsabilizado, e eu acho, não quero botar isso na sua boca,
porque o Exército Brasileiro ocupou o Ministério da Saúde. E isso não aconteceu nem na ditadura. Olha, Nando, você é muito jovem, você é mais novo do que meu filho mais velho. Meu filho mais velho nasceu em 73 e você nasceu em 75, é isso? Eu nasci em 84. 84. Você é 9 anos mais novo do que o meu filho mais velho. Então você não sabe coisas que eu vi na ditadura. Eu vivi a ditadura. No governo Figueiredo, que era um boçal, o ministro da Saúde foi um dos maiores cientistas da história do Brasil, o doutor Mário Machado de Lemos, que criou essa tremenda estrutura que o Ministério da Saúde tem, que preparou para o Sistema Único de Saúde, que foi consagrado na Constituição. Nenhum militar ocupou o Ministério da Saúde na ditadura. Então, o Bolsonaro colocou um militar imbecil como ele, frio, incompetente como ele, ainda como sendo especialista em logística, sem nunca ter tido uma aula de logística. Então, eu te digo o seguinte, que hoje, o massacre dos 250 mil brasileiros, o que não for atribuído ao Bolsonaro será, porque foi ele que tirou o Mandetta, colocou o Tais, tirou o Tais e colocou o general Pesadelo no Ministério da Saúde. E é mais uma obra de destruição de um exército que só guerreou contra os mais fracos. Eu concordo com você, porque desde 1889, quando teve o golpe lá da República para tirar Dom Pedro II e colocar a República através de um golpe, né, militar, a imagem do Exército, principalmente depois da ditadura, foi terrível. O próprio Villa, ele diz que uma das coisas que mais fez bem ao Exército foi ter se mantido longe da política durante bastante tempo, né? Ter se mantido longe da política desde que houve a redemocratização. E aí o que o Bolsonaro faz? Eu acho que assim também a questão é que quando você fala da instituição, o Exército, chegar e falar assim, o Exército, o Exército, o Exército, eu acho que é falta de honra dos grandes oficiais que o Bolsonaro comprou através de cargos, entendeu? Como o próprio Pazuello, como a militarização de diversas partes da nossa república agora, né? Dos cargos de poder. Eu confesso a você que eu tinha uma visão bastante idílica da competência dos oficiais do Exército e que a realidade esmagou a minha percepção. Esmagou completamente a minha percepção, porque... tem uma borboletinha aqui, vou até pegar ela aqui do lado. Mas o Exército, por não ter vivido aquilo que você viveu, nasci em 84, eu tinha uma percepção de que o Exército tinha, até pelos amigos que eu tenho, que são formados pelo ITA, tal, de pessoas bastante competentes, de pessoas de honra, de caráter, de patriotismo, mas essas pessoas que o Jair Bolsonaro colocou para ocupar o cargo, eu acho que são pessoas que compactuam, não por ser o Exército, né? O Exército não é uma pessoa, o Exército é um grupo de pessoas. Vocês vejam que, por exemplo, o Santos Cruz é horrorizado a isso tudo. Eu acredito que o general Pujol também tem ojeriza isso tudo. Mas os militares que Jair Bolsonaro colocou nesses cargos são pessoas que têm simpatia com o fascínora que ele é, tem simpatia com aquilo que ele é hoje, entendeu? Então, o que eu acho, Neumann, é que, assim como o Villa acha, isso fez muito mal para o Exército, né? Fez muito mal para a imagem do Exército hoje, porque, querendo ou não, as pessoas vão debitar essa conta na conta do Exército também, desses generais que estão lá como um incompetente, como o Pazuello. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma. Nando, eu me lembro, Nando, em 2013 você tinha 13, mas 30 anos, é isso? 2013 você tinha por aí, 30. Isso aí. Eu já era bem mais velhinho, eu tenho 69, ainda não consegui ser vacinado, mas vacina sim. Eu ia para aquelas manifestações e via que um grupinho ali de 15 pessoas, ditadura, saudade da ditadura, esses caras aí são rebotalhos da sociedade. Eu não percebi que atrás daqueles caras tinha toda uma maioria silenciosa que não aguentava mais a tirania corrupta do PT.
E aí, esses caras ainda são, hoje, eu acho, a sustentação do Bolsonaro. Agora, a sustentação do Bolsonaro não são mais as Forças Armadas. O Bolsonaro, hoje, se segura em dois tipos de milícias. As milícias das polícias militares e as milícias propriamente ditas. Basta ver a relação que ele tinha com o capitão Adriano da Nóbrega, né? Então, as Forças Armadas estão alijadas desse projeto de autogolpe. Eu só tenho uma esperança na minha vida. Chama-se Joseph Biden. Eu acho que talvez essas milícias não sejam suficientes para derrubar a democracia num país importante como o Brasil, com o Trump fora do poder nos Estados Unidos. Então, eu queria te perguntar, primeiro, você, naquela época, tinha alguma simpatia por aqueles grupos saudosistas da ditadura? E hoje, você prefere uma solução tipo Mourão ao Bolsonaro ficar no poder? Bom, primeiro vamos falar a respeito da intervenção militar. Não, como prova, no meu canal, existe um vídeo de 5 anos atrás onde eu estou falando que isso é uma grande imbecilidade. Chama-se Intervenção Militar é uma boa. E depois, há 5 anos atrás também, um vídeo chamado Intervenção Militar no seu loló. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui contra esse tipo de coisa. E sempre critiquei as pessoas que eram a favor desse tipo de coisa, porque a gente não sabe. Quando eu falar intervenção militar, é o Exército. O Exército não é uma pessoa, o Exército é um grupo de pessoas, e quem é que lideraria essa intervenção militar? Eu não o conheço. A ditadura na Venezuela, ela começou justamente com uma intervenção militar do Hugo Chávez, né? Então, eu nunca fui simpático a esses grupos, mas eles sempre estiveram lá, né? E, querendo ou não, o Exército gozava de bastante reputação com a população brasileira, principalmente depois de tudo aquilo que o PT fez, né? Então, existia uma grande reputação do Exército com a população brasileira. No caso do Joe Biden, eu não sou muito esperançoso, porque eu não tenho muita esperança no Partido Democrata e nem nada do tipo. Mas eu confesso que o Donald Trump, no final do seu mandato ali, também com a loucura cloroquinesca e a loucura da pandemia, fez umas cagadas gigantescas, entendeu? Como aquela invasão do Capitólio, que foi uma coisa patética, uma coisa ridícula, com a maior democracia do mundo. E eu falei no meu canal também, inclusive traiu o povo, traiu, na realidade nunca traiu nada. O presidente americano tem os seus interesses, né? Então os interesses americanos estão acima de qualquer outro. O mito é que se coloca lá como ama de leite do Donald Trump, é o lacaio, é o aio, né, do Donald Trump. Donald Trump roubou nossos respiradores, passou por cima de uma série de coisas, sobretaxou os nossos produtos enquanto tinha isenção aqui no país, mas eu não sou um grande entusiasta do Partido Democrata, principalmente do Joe Biden. Agora, eu não sei como é que vai ficar aqui no Brasil, porque eu acredito que eu não sei se um impeachment ele vira realidade, até pela covardia dos deputados, e porque eles vão sugar até a última gota do Bolsonaro, e conforme ele esteja como uma marionete, para eles é bom, com a Arthur Lira é bom. Então, eu acredito que ele vai tentar repetir, Neumann, algo muito parecido com o que o Donald Trump fez no final, entendeu? Ele vai para frente de algum quartel, vai tentar puxar esses saudosistas do Exército, esses idiotas, esse gado idiota, que qualquer coisa que ele fale tá bom, para no final, se ele perder eventualmente uma eleição, ele ir para frente de um quartel ou alguma coisa, tentar algo, entendeu? Olha, eu também não concordo com Biden, eu também não gosto da esquerdização do Partido Democrata, nunca tive nenhuma simpatia pelo Partido Democrata. O que eu acho é que o Biden e o Partido Democrata não deixarão que haja um golpe de extrema-direita no Brasil. Acho. Posso estar falhando, porque está havendo um lá em Mianmar, né? Agora, Mianmar é um paísinho, um país eco, né? O Brasil é uma coisa grande para os Estados Unidos. E o Bolsonaro é um covardão. De qualquer maneira... Se eles vão deixar ou não, eu acho que depois de tanta cagada que foi feita no governo brasileiro, eles vão simplesmente lavar as mãos, entendeu? Eu acho que não chega a um ponto desse, porque se a gente analisar no presente, Bolsonaro está com 30% de aprovação,
Eu acredito que isso vai se deteriorar até esse fim do mês, até o fim desse mês, para 15%, porque nós estamos prestes a viver o maior holocausto brasileiro que já se noticiou, desde a Guerra do Paraguai, mais do que a Guerra do Paraguai. É o maior holocausto que nós vamos ver. Eu acredito que ele vai para 15%. Quando ele chegar a 9%, não vai ter uma alma viva nesse país que vai querer se arriscar a querer perpetuar um canalha, um louco desse no poder. Isso não vai acontecer. Eu acredito que isso não vai acontecer. Não que ele não vá tentar. Não que ele não vá tentar. Ele está tentando. Ele está tentando. Exatamente. Ô, Nando, eu quero dizer que você é um grande brasileiro, porque você faz um enorme serviço quando você teve a paciência e o talento de reunir todas as traições que fazem. Eu tenho sempre dito que o dicionário diz que mito é uma mentira. Então, mito e minto são sinônimos. Mas você não, você mostra cada caso de traição. Agora, foi traição ao eleitor, não traição à biografia do Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo mais leal e mais fiel do que nunca ao passado dele, de centrão, de corrupto, de tresloucado. Basta lembrar que ele e o deputado Arlindo Quinardia, do PT, aprovaram um projeto da pílula do câncer, que é a maior charlatanice da história da medicina, do exercício ilegal da medicina no Brasil. Então, eu acho até que o cara que botou o apelido nele de Cavalão, eu quero aproveitar para dizer que essa Academia Militar de Agulhas Negras é uma merda, porque um cara que sai de uma academia dessa, um imbecil analfabeto daquele, é porque essa academia é uma merda, e que vão me processar se quiserem. Então, mas o cara que botou lá o apelido dele de Cavalão estava pensando no cavalo de Troia. O Bolsonaro foi o cavalão de Troia que os corruptos, os bandidos, os ladrões, inclusive os da esquerda, planejaram para colocar no Brasil em nome do combate à corrupção, enganando o Sérgio Moro, enganando todos os que também votaram nele pensando que ele seria antipetista. Ele louvava o Lula, ele apoiou o Lula várias vezes e, sobretudo, é um grande fã do Coronel Hugo Chávez na Venezuela. Quando o Paulo Guedes disse que nós estamos a caminho da Venezuela, Paulo Guedes hoje não merece nenhum crédito meu. De qualquer maneira, é isso que o Bolsonaro está tentando. O Bolsonaro está querendo dar uma venezuelada por aqui. Comparou com a Argentina, que aí é o seguinte, desculpe, Nando, eu conheço muito bem a Venezuela. Eu estive na Venezuela na época da grande democracia venezuelana, muito antes dos golpes do Hugo Chávez. E conheço a Venezuela depois do golpe do Hugo Chávez. E conheço muito bem, já fui muitas vezes à Argentina. Tem nada a ver uma coisa com outra. Só um analfabeto, como o Paulo Guedes, analfabeto inclusive em inglês, pode misturar essas coisas, né? De qualquer maneira, eu só acho que o Bolsonaro, como você disse aí, eu acho que você reafirmou uma fé minha. O Bolsonaro é o cavalo de Troia dos invasores gregos. Ele é o cara que está fazendo tudo o que o PT não teve coragem de fazer, nem teria. Verdade, se o Haddad tivesse vencido a eleição, não teria tido a coragem de fazer o que o Bolsonaro fez. O que é que você acha? Verdade. Eu lembro você, Neumann, eu estava em Brasília, indo para a posse do Bolsonaro. Eu fui convidado à posse. Eu estava no hotel de Brasília e eu estava vendo um vídeo seu, né? Aquela época, acho que em janeiro de 1º de janeiro. De 1º de janeiro de 2019. E eu lembro você falando, Bolsonaro não nos trairá, né? Você falando, Bolsonaro, não, e Bolsonaro vai, e Bolsonaro não nos trairá. O sentimento nosso era esse. Nós tínhamos a esperança de que esse país pudesse ser, ainda que fosse uma pessoa chucra, uma pessoa imunda, que ele era, nós sabíamos que ele era, mas pelo menos pelo corpo de ministros, ministros competentes, como o Sérgio Moro, a gente tinha esperança de que pudesse mudar alguma coisa. Mas ao longo do caminho, a gente viu que ele é de fato uma marionete, ele é um fraco, ele é um covarde, ele é uma pessoa que está fazendo de tudo para salvar o filho e aí virou uma marionete. Não é salvar o filho, é salvar ele mesmo,
porque esses não são crimes só do Flávio Bolsonaro, entendeu? Que estão sendo anulados agora, porque o Queiroz, por exemplo, é um homem do Bolsonaro, não é um homem do Flávio. E, infelizmente, Neumann, nós estamos aí como aquelas pessoas de Troia que depois da bebedeira estão vendo saindo os espartanos de dentro do cavalo para ceifar todos nós, entendeu? E é isso. Somos as últimas pessoas a defender a cidade, porque o povo da cidade de Troia ainda está falando assim: esse cavalo é bom, esse povo não pode fazer nada com a gente, não vão fazer nada com a gente, não. O povo está saindo dos cavalos para festejar. Tem muito troiano aí, hein? Tem muito. Pois é. Olha aqui, você é um cara lúcido, porque você, mais do que lúcido, você é coerente. Porque quando o Bolsonaro nomeou Onyx Lorenzoni chefe da Casa Civil, eu acho que você e eu fomos os únicos que apoiávamos as iniciativas pseudo-liberais dele, que apontávamos para a contradição de Onyx Lorenzoni ser um praticante de caixa 2, um bandido. Agora, o que o Bolsonaro conseguiu provar com o Onyx Lorenzoni é que a competência não tem vez com ele. O Onyx Lorenzoni fracassou na Casa Civil, fracassou no melhor programa social que o Bolsonaro podia ter, que era o auxílio emergencial, e agora está indo ocupar um buraco lá causado pela saída do Jorginho Oliveira para o Tribunal de Contas da União, por excesso de incompetência. Caiu por incompetência, foi nomeado por incompetência. O Onyx Lorenzoni é o símbolo do investimento do Bolsonaro na incompetência e da sua lucidez, assim, quase, de certa forma, quase profética. Eu lembro você naquela época reclamando de uma passagem que ele comprou para viajar. Você fala: eu não autorizei a pagar essa passagem, por que você foi viajar? Eu lembro do vídeo seu dessa época. E é triste, mas a incompetência não é um fator determinante para o Bolsonaro. O fator determinante para o Bolsonaro hoje é a cumplicidade com os crimes que ele continua perpetrando. E é isso que importa para ele e acabou. Né? Infelizmente é isso, né? Infelizmente. Aí nós chegamos no episódio. Ô, Nando, você é músico, professor de música. Pelo visto, você é uma pessoa, né, que tem bom gosto. Rapaz, que coisa mais horrenda. Imagina que o Carlos Bolsonaro ainda fosse seu amigo. E se ele pedisse uma consulta sobre nada, não, o preço, o luxo, nada. Simplesmente a natureza arquitetônica daquela mansão. Que mansão horrenda. Que sujeito brega, o seu ex-amigo Flávio Bolsonaro, hein, ou não? Eu nunca conheci o Flávio pessoalmente, né? Ah, não? Eu era mais... Não, o Flávio eu nunca o conheci pessoalmente. Eu era amigo mais do Eduardo. E quando eu fui ao Rio de Janeiro responder um processo do João Willis, o Carlos Bolsonaro pediu para me receber lá, né? Não, eu recebo ele aqui. Vai ser ótimo, ele vai vir aqui no gabinete e tudo mais. Eu fui. Agora, a verdade, Neumann, é que se o mau gosto da mansão dele, que é horrível mesmo, né? Parece uma clínica. Parece uma clínica. Um bunker. Eu acho que o cara ia vender pro Frederico Assef para fazer o escritório falso dele em Brasília. E os caras ainda falam: você tem inveja disso. Não, a minha casa eu comprei com o meu dinheiro. A minha casa eu comprei com o dinheiro do meu bolso. Nem a piada eles mudam. Disseram isso de mim. Você está falando isso porque você tem inveja que o senador pode comprar a casa e você não. É porque são automatizados, são perfis automatizados pelo Carlos, entendeu? Então, o que acontece? Alguns não são, mas como acontece? O Carlos Bolsonaro ele cria esses grupos no WhatsApp, ele chupa os números do Facebook, das pessoas que são simpáticas ao Bolsonaro, as coloca em grupos, e aí incentiva dentro desses grupos, vai lá, fala que o Neumann é invejoso, aí você vai ver um monte de comentário invejoso, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, Neumann, é que a questão do gosto, é claro que ela é ínfima perto a questão do cinismo do cara ter comprado uma mansão de 6 milhões de reais
quando ele é acusado pelo Ministério Público de ter desviado exatamente 6 milhões de reais, é o dinheiro que se pede que ele devolva aos cofres públicos. Você está sendo injusto com ele. É 5 milhões e 970 mil, senhor Nando. O senhor sabe. O senhor é professor, não pode cometer isso. Não são 100 milhões. 5 milhões. 100 mil aí, né? Tem o troquinho da bala. É tudo a mesma coisa, porque também a notícia lá do Ministério Público é de quase 6 milhões. Então, pode estar empatando, né? O que é certo é que você falou. O cinismo é o que importa. Agora, cinismo mesmo é de um cara chamado Luciano Matos. Olha aqui, Nando. Quando eu vi a notícia de que o governador do Rio tinha que nomear alguém da lista tríplice, eu falei, o Bolsonaro não vai ter um procurador lá. O quarto colocado, que não entrou na lista, Marcelo Rocha Monteiro, é Bolsonaro puro, bolsonarista. Luciano Matos não era, mas ficou, né? Para virar procurador-geral, ele ficou, né? Porque antes o indicador de procuradores foi o Bolsonaro e o nomeou. E o que eu estou dizendo agora é que o Luciano Matos está destruindo o sonho de João Otávio de Noronha. João Otávio de Noronha acha que está indo para o Supremo Tribunal Federal porque fez um favor para o Bolsonaro. O favor dele se dissolveu ontem, tornou-se inútil ontem, quando o Luciano Matos extinguiu o grupo de combate à corrupção do Ministério Público Federal para cumprir uma promessa que o cara que o indicou, ao Cláudio Castro, que o indicou, ele sendo o mais votado, combinou com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é mais fácil ele nomear o Luciano Matos para o Supremo do que nomear o João Noronha. Então, só isso eu posso comemorar, né? Mas o que é que você sentiu quando você viu a notícia de que o cara extinguiu o combate à corrupção? Porque ali foi uma coisa simbólica para você que sempre lutou contra a corrupção do PT. Ele conseguiu o que o PT nunca conseguiu. Ele extinguiu o único grupo bem-sucedido. O Ministério Público do Estado do Rio é uma bosta. Uma bosta, nunca apurou nada, tudo passou lá. A única apuração bem feita, mas bem feita mesmo, foi essa do Flávio Rachadinha. E agora o cara chega e dissolve. Rapaz, é campeão mundial. Só dá para comparar com a morte das crianças na Guerra do Paraguai. É isso que você falou, Neumari. Eu não tenho palavras, cara, para te dizer como é que eu sinto, entendeu? Eu tenho me sentido moído, sabe? Eu tenho me sentido moído. Porque, assim, era a esperança que a gente tinha depois de 14 anos de PT. Era um motivo, Neumann, que eu achava que quando eu fosse mais velho, eu ia poder chegar e falar, olha, esse foi o melhor presidente que o Brasil teve e eu ajudei a colocar ele lá. Era burro, era um canalha, mas pelo menos colocou bons ministros, colocou boas pessoas no Supremo Tribunal Federal. Agora, a ingenuidade, a conta chega uma hora, né? A conta chega. Mas o que eu falo é isso, né? Não tinha um nome possível, não tinha um nome possível naquela eleição. Não, mas eu quero saber de você, como você reagiu a essa polarização de um processo, a extinção do único processo bem-sucedido da história do Ministério Público do Rio. O Ministério Público foi preso. O Procurador-Geral do Rio já foi preso, um ex-procurador-geral. Mas esse superou tudo. É assim, é aquele negócio, né? É o peido em Stalingrado, entendeu? Então, assim, quando a desgraça é tão grande, como aqueles soldados que estavam em Stalingrado, passando por aquilo, chega um cara do Lula e fala, morreu mais um, você nem liga mais, falou, 270 mil mortos. É um cara falando besteira atrás de besteira, é ele indo para frente de Congresso, é o Flávio Bolsonaro anulando a quebra de sigilo. Aí mais um procurador que ele coloca, já colocou na Polícia Federal, agora mais um, aí dissolveu o grupo. Sabe aquele cara cansado, que já está na última força, que já está esmigalhado no chão, e aí chega mais uma notícia ruim? Eu sou esse cara. Sabe o que é que eu estou me lembrando agora, você falando aí? Deu para ti. Feito em Pereira. Deu para ti, né? Tire de Porto Alegre, não dá mais para aguentar, né? Então eu vou te dar uma mais para você ter que aguentar. A minha amiga Vera Rosa publicou hoje no Estadão que já está tudo combinado do Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com o PT, com todo mundo.
o fim da ficha limpa no Congresso. A lei da ficha limpa, que é uma lei pedida pelo povo no Congresso, numa aliança que você definiu aí bem, bolso-lulista. Eu chamo de bolsa, porque tudo tem a ver com dinheiro. Né? Bolsa-lulista. Né? Bom, o Arthur Lira é o subcunha. Né? Tem que lembrar que nós temos o Bolsonaro o Bolsonaro não é um sobrevivente da ditadura militar. Ele é um golpista, derrotado, né? Liderado pelo general Silvio Frota. Eu vou te contar uma história que você não podia ter protagonizado, você é muito mais novo que eu. O general Ednardo Dávila Mello, em cujo quartel morreram Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, foi demitido e aposentado pelo Geisel e foi morar no Leme. Eu era chefe da redação do Jornal do Brasil, morava no Leme Palace. Todo dia ele ia me abordar na minha banca de jornais, lá, que eu comprava o jornal, para... Ele era casado com uma senhora que era filha de um grande comerciante lá de João Pessoa, na capital do meu estado, o João Rapô. Então ele vinha sempre defender a tese que o Golbery era representante do comunismo no Brasil e tal. Mas um dia ele voltou toda a ira dele contra um capitão, na época, acho que era major, Augusto Heleno, quando ele disse assim: esse cara é um covarde, esse cara é um imbecil, porque o Silvio Frota mandou um grupo, faziam parte, inclusive, o Major Curió e o Augusto Heleno, sob o comando de Augusto Heleno, para esperar os comandantes do Exército, que tinham uma reunião marcada no alto comando e que o Geisel mandou levar para o Palácio. E mandou o general Bethlen, que era frotista, mas que ele disse: olha, você vai buscar o general e levar para o meu gabinete, que eu vou demitir o Frota e você vai ser o ministro do Exército. Então, o Bethlen passou por eles, 12 caras no aeroporto, e o Bethlen passou, foi ao avião, pegou os comandantes, levou para o Geisel demitiu o Frota, nomeou o Bethlen, e o Eduardo me disse: o Frota era covarde, que ele é que tinha que ir para o aeroporto, e o Augusto Heleno não é só covarde, é também burro que nem uma porta. Então, o Augusto Heleno é o representante do frotismo, do golpismo que não deu certo no regime militar. Então, e o Arthur Lira é o Eduardo Cunha que deu certo. O Arthur Lira era um capacho do Eduardo Cunha, um puxa-saco do Eduardo. O Eduardo Cunha está preso em casa por causa da Covid. Mas ele não, o Arthur Lira é presidente da Câmara, bem-sucedido, para fazer a vingança do Cunha. Você acha que o Arthur Lira vai terminar fazendo a vingança do Cunha, não? Rasgando a ficha limpa. Não se esqueça que estão rasgando a ficha. Que o Lula vai ser ficha limpa para disputar com o Bolsonaro e, nas contas do Bolsonaro, perder. Não sei se perde mais, não. Olha, eu não sei. Eu tô que nem eu tô falando, eu tô tonto. Eu estou tão tonto de tanta canalice que acontece. Depois dos caras terem pedido a prisão do Danilo Gentili e ter sido assinado pelo Arthur Lira, tudo pode acontecer, Neumann. Não existe mais... sabe, eu acho que só o fato de falar em instituições hoje é até uma farsa. Porque uma instituição que pede a prisão de um cidadão porque fez um comentário no Twitter, um comentário, inclusive, que expressa aquilo que o povo brasileiro sente de frustração, sente de raiva desse Congresso, e vai e pede a prisão. Eu não sei mais, o Neumann, eu juro para você, eu não sei mais. É tanta canalice, é tanta covardia. Você vem presenciando isso já há muito tempo, que puxa, inclusive, o Augusto Heleno, desde a época que você presenciou, era uma época que eu não havia nem nascido ainda, né? Mas hoje a gente vê essa canalice toda cristalizada nas ações não só do Bolsonaro, mas de quem ele escolheu para presidir a Câmara, de quem ele escolheu para o Supremo Tribunal Federal, de quem ele escolheu para ministro da Justiça, de quem ele interferiu na PGR do Rio de Janeiro, de quem ele... Então, assim, ô Neumann, é só bomba, cara. É só bomba. Esse final de semana eu quero desligar de tudo, eu quero ficar com a minha esposa e ficar tranquilo, entendeu? Porque assim, é uma atrás da outra. Eles vão tentar acabar com a ficha ali. Você vai ouvir algum solo do Slash? Não, esse final de semana eu vou ficar com o Santana. Cara, olha,
Meu irmão, eu estou tão triste, eu estou tão deprimido com isso tudo, que esse final de semana eu vou ficar na cama, em torpor, como se fosse um morto-vivo assistindo alguma coisa, porque eu não tenho nem vontade mais de tocar, entendeu? De tocar guitarra e tudo mais. Isso realmente acabou comigo, né? Me deixou muito deprimido. E isso daí tudo que você diz, né, do Arthur Lira e da ficha limpa, eu já sei, porque eu converso com o povo lá, né, com o povo de dentro, né? E o que eles dizem é isso mesmo, que o Arthur Lira ele vai acabar com a ficha limpa, ele vai fazer a era de impunidade que o Brasil vai ver, não se via desde a época de sei lá quando, não sei nem se existiu uma era de impunidade como a que nós vamos ver. Hoje eu falei na Rádio Dourado que é a maior derrota do combate à corrupção desde a descoberta de Pedro Álvares Cabral. O Nando, eu sei que eu já tomei muito teu tempo, mas eu queria mais algumas coisinhas. Por exemplo, eu quero abusar um pouco da sua paciência. Eu não sei, eu não vejo as lives do Bolsonaro. Mas a Isabel, que é professora, doutora em História na USP, e é professora e doutora em Nando Reis, Nando Moura, e principalmente Felipe Moura Brasil e Marco Antônio Villa, me contou que o Bolsonaro disse, leu uma notícia qualquer sobre suicídios na pandemia e as gargalhadas comentou com o ministro que estava ao lado dele, que era o Tarcísio de Freitas, e os dois começaram a rir sobre o número de suicidas na pandemia, porque o Bolsonaro estava certo. Primeiro, não estava, é mentira. Certo? Segundo, ri também um pouco demais. Agora, terceiro, eu quero te dizer o seguinte, eu disse que esse filho da puta era um bom ministro até um dia desse, você sabe disso, que era um dos poucos bons ministros. Agora, desculpe, que ele também é militar, e que ele está fazendo isso, talvez em agradecimento ao fato, porque eu li uma notícia hoje da Adriana Fernandes, do Estadão, de que os militares estão isentos dos cortes de aumentos de salário que devem ser feitos para que o auxílio emergencial seja pago. Isso depois do fato de terem sido privilegiados na reforma da Previdência, que é uma reforma vagabunda, conforme a gente já sabe. Então, você soube dessas gargalhadas? Ou você viu? Olha, você acha que o Tarcísio Freitas é um bom militar ou é um bom ministro? Olha, eu vou te falar, Neumann, eu não assisto as lives do Bolsonaro porque eu não quero infartar, entendeu? Eu não quero morrer agora muito cedo, eu não quero falecer de ódio e de nojo, entendeu? Então eu não as assisto, né? Às vezes vejo o Vila comentando alguma coisa a respeito, que o Vila tem o estômago para ver isso daí. Mas eu não me surpreendo, entendeu? Eu não me surpreendo se isso aconteceu, porque para continuar ao lado do Bolsonaro hoje, só se você for muito pulha, se você for muito canalha mesmo, se você for um cara sem qualquer tipo de brio, sem honra e sem caráter. Então nada me surpreende mais, Neumann. Se eles, durante uma live, o Bolsonaro der um tiro na cabeça do ministro, eu falo, rapaz, era só o que faltava mesmo. Nada saiu do script. Está ali do jeito que é para ser. Mas a gargalhada é pior do que o tiro. Ontem eu estava fechando o meu blog no Estadão e guardei uma foto para dar o Bolsonaro morrendo de rir no trem lá em Goiás, no dia em que o Brasil bateu o recorde de morte, de média de morte. Né? Aí eu disse, não, isso ele não supera. Eu acho que a live supera. Né? Tu assistiu essa live? Tu assistiu? Assistiu. Chegou a assistir? Não, você chegou a assistir? A Isabel me contou porque ela viu num Twitter. Alguém comentando isso. Agora eu vou te dispensar, mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Duas perguntas só. Uma é só uma linha. Então você não vai ficar... Fique à vontade, fique à vontade. Olha, eu comecei com um grande repórter, morto. Luiz Macluf de Carvalho, cadete e o capitão. E vou terminar essa nossa conversa agradabilíssima, apesar do tema ser tão cruel, né? 270 mil mortos. Mandetta dizia que iam ser 180 mil. Mandetta dizia que a vacina ia ser aos soluços. E eu disse, não, mas certo conta gotas. Mas numa entrevista como essa, esse não é soluço mesmo, as pessoas chorando. Que não aplicam a vacina. E hoje eu vi uma fila, aliás, hoje não, ontem, eu vi uma fila de 4 quilômetros em Duque de Caxias,
porque o imbecil do prefeito lá resolveu dar vacina para 60 anos à frente e não tinha. Tinha 4 horas de velhinho, que nem eu, na fila. Mas hoje, ainda por insistência da Isabel, eu li o texto de um grande repórter, que foi do Estadão há muito tempo, que mora em Genebra. Eu tenho um neto, ele nasceu na França, Annecy, o Nuno, mas ele foi criado em Genebra, agora está em Barcelona, minha filha morava em Genebra. E hoje o Jamil Chad é repórter da UOL, do UOL. E aí eu quero encerrar aqui, quero que você faça um comentário, depois eu vou te pedir mais um e a gente encerra. Eu vou ler para você, para não perder o costume, um texto do grande repórter Jamil Chad. Se os incêndios da Amazônia em 2019 elevaram Bolsonaro a uma espécie de vilão do mundo, sua gestão da pandemia nos tornou tóxicos aos olhos do planeta. Não sabemos quantos ainda morreremos até o final dessa crise sanitária, nem se nos transformaremos no misterioso país das lágrimas ao final da pandemia. Mas, entre os efeitos colaterais do vírus brasileiro, já temos algumas certezas. Uma parcela da história do país vem sendo enterrada em cada caixão, assim como o seu lugar no mundo. Nando Moura, com a palavra. Neumani, é isso, né? É lamentar imensamente esse caminho, essa falta de respeito com o povo brasileiro, essa traição com os eleitores, essa falta de humanidade, essa falta de brio, essa falta de honra, essa falta de caráter, esse retorno à idade das trevas da impunidade brasileira, que a gente tinha uma esperancinha de que talvez as coisas não fossem terminar em pizza. O Brasil se tornando cada vez mais um país de escravos, com dólar 5,70, né? E vai piorar. O povo com fome, né? Porque não tem como você ir para o supermercado com R$300, Neumann, entendeu? Não tem como. Você vai com R$300, você não compra nada. E isso vai piorar. E um país tão grande, tão forte, e o cara fazer isso tudo, eu concordo com o texto 100%. E nós somos os troianos vendo o cavalo de Troia sendo aberto, e alguns idiotas da cidade ainda falam, não, eles vieram festejar com a gente. Entendeu? Eles não vieram acabar com a gente, não, eles vieram festejar. Então, é a tristeza total, Neumann. Restamos poucos de nós. Eu, você, Felipe Moura Brasil, o Vila, que dá a sua indignação ali, com bastante coragem, está sendo processado no Brasil inteiro por falar a verdade. Então, assim, o Marcelo Brigadeiro, Danilo Gentili, o André Guedes, sobraram poucos, Neumann. E o povo está todo encantado, como os ratos do flautista de Ramelim, indo para o buraco. É isso, infelizmente. Nando Moura, eu sei que isso não vai acontecer, porque não vai acontecer. Mas se houvesse um impeachment e assumisse a solução natural, o general Mourão, você respiraria aliviado ou você permaneceria tenso à espera? Eu vou lhe falar, Neumann, eu respirei aliviado quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente. E o que eu tomei na minha cabeça foi só paulada, entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi é que nesse país aqui ninguém nunca respira aliviado, nunca. Não é possível respirar aliviado num país como esse. Mas hoje, qualquer coisa, ainda que fosse um boneco de palha no lugar de Bolsonaro, faria um melhor governo, entendeu? É necessário tirar esse cara. Agora, respirar aliviado, eu acho que eu só vou fazer isso quando eu for para a cova mesmo, porque esse país não dá. Aí eu digo a você, ó, respira aliviado, mas proteja bem a cabeça. E tem mais uma coisa. Vacina. Sim, é vacina? Isso aí. Vacina sim. Vacina sim. Sempre. É isso. Muito obrigado, Nando Moura. Boa tarde.
Foi um prazer enorme ter conversado com você. Afinal, no meio desse universo de canalhas, um homem direito, um homem de bem, lúcido e combatente. Neumann, se um dia eu sou... Tamo junto, Nando. Obrigado, Neumann. Se um dia eu tiver 1% do seu conhecimento, eu fico feliz. Muito obrigado por esse espaço. Eu queria 1% da tua lucidez. Um abraço. Que é isso. Um abraço, Neumann. Tudo de bom.